Ha! Não sei nem mais fazer isso. Pra quem não sabe, eu já tive minha era youtuber lá no passado, ficava falando um monte de lorota, um monte de besteira. Mas agora eu decidi voltar pra cá, testar um novo formato, falando sobre os meus queridos livros. Eu queria transformar esse espaço aqui em algo um pouco mais intimista, sei lá, que a gente pudesse conversar um pouco mais, sem muito corte e sem muita edição. Mas eu não sei, ainda vou experimentar os formatos, ver o que rola, o que funciona ou não. Mas para esse primeiro vídeo eu vim trazer os meus livros lidos em fevereiro. Eu comecei o mês lendo Atire a Primeira Pedra, do Mike Sullivan, que entrou em contato comigo lá no começo do ano, eu acho, se oferecendo pra me enviar o exemplar do livro dele. E eu super topei, fiquei muito feliz, acho que foi o primeiro livro que eu recebi, assim, em parceria. E eu já tinha visto uma galera falar sobre ele, e fala sobre um cara que foi internado no manicômio pela própria mãe dele, por causa da homossexualidade dele. E aí, essa sinopse já é pesada, né? E eu sabia que eu ia ser impactado por esse livro. Então eu dei uma esperada até eu estar com a cabeça bem ok pra ler ele. E eu amei, eu me identifiquei demais. Acho que todo mundo que é gay, LGBTQIAPN+, de qualquer maneira, eu acredito, vai conseguir se identificar com trechos desse livro, com o que os personagens aqui passam. Porque, basicamente, a gente tem a história desse cara que foi preso no manicômio, mas a gente também tem a história do narrador, que pra mim foi o que mais me pegou, que foi mais interessante e mais chamou minha atenção. Principalmente porque é quem tá ali te acompanhando, contando essa história, eu acho que a gente se sente um pouco mais próximo. E ele pode trazer relatos um pouco mais pessoais. E aí, a história dele bateu demais com coisas que eu sentia. Eu já falei até na própria resenha desse livro que eu tenho um privilégio muito grande de ter uma família incrível que sempre me apoiou, sempre me deu muito suporte. Mas ainda assim, tem umas vivências de nós, de GLS, que são meio universais, né? Que a gente passa, que a gente sente os medos, as angústias. E esse livro foi incrível, assim, tipo, muito, muito bom. Fico muito feliz de saber que essa é uma literatura nacional, que é um autor LGBTQIAPN+, e isso faz total diferença para a história. Ele traz elementos que fazem parte da nossa vivência. E, enfim, acho que foi 5 estrelas. Vou abrir meu Goodreads. Estou gravando com a câmera, tá? Gatos. Tá? Tirei minha câmera do sarcófago. Brincadeira, do armário. Bom, foi 5 estrelas. Provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas foi 5 estrelas no Goodreads. Em seguida, li A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Foi o primeiro livro do Tolstói. E eu acho que eu não curto literatura russa, talvez. Porque eu li Noites Brancas, não gostei muito, do Dostoiévski. Agora li esse aqui, também não amei muito. E o que pega pra mim é que eu fui com uma expectativa muito grande. Já vi muita gente falando que é o livro preferido e tal. E, gente, eu tô morrendo de calor. Caraca, eu acabei de voltar da academia, então acho que eu tô ainda, sabe, com o corpo agindo. E eu acabei de tomar banho, e aí meu cabelo tá molhado, e aí eu tô suando, e aí tá grudando na minha testa, tá bom? E se eu ficar feio? Vocês vão me odiar se eu ficar feio? Eu vou me odiar se eu ficar feio. Ah, enfim, eu falei que esse ia ser um momento mais intimista, então vocês vão me ver feio. Eu não sei nem onde eu tava. Ah, tá, que eu fui com muita expectativa, porque muita gente falava bem, e era o livro preferido e tal, e eu falei, caraca, vou amar também. E fala sobre morte, que é um assunto que me interessa demais. Só que aí eu não me relacionei com o livro. Eu não sei se foi o personagem que não me cativou, e aí me falaram, realmente não é pra te cativar, é pra você ver como a vida dele é rasa e não teve nenhum significado. E ele tentou ser perfeito o tempo todo, até quando ele tava morrendo ele queria ser perfeito. Mas não sei, não me interessou, eu achei um discurso tão raso, eu não sei se é... Acho que tem alguém que falou alguma coisa tipo, isso daí a gente já debatia no Tumblr, sabe, alguma coisa assim. Talvez quando lançou foi incrível, assim, pra estudar Tolstói pode ser que seja incrível, e tenha vários significados aqui da escrita dele, mas pegando como... Nossa, gente, por que tá focando lá atrás, focar no meu cara? Mas como um primeiro livro dele, eu acho que não curti, não me pegou, entende? Até a Jill no TikTok comentou que é a literatura clássicos... Então tá bom, a coisa vai avisando a gente, e eu amei. É a melhor definição pra esse livro. É um tipo, você lê, é curto, você chega até o final, mas é um grande... Ah, tá bom, não me pegou. Até cheguei a marcar umas partes aqui, tem uns trechos marcados, mas... no geral, não, sei lá. Acho que o trecho que eu mais gostei foi literalmente quando ele estava morrendo. A passagem dele, assim, sabe?
a maneira como o Tolstói trouxe aqui, que ele ficou naquele meio fio, assim, né, entre a morte e a vida, e ele foi e beijo. Eu gostei disso. Eu acho que é a última página, tá marcada aqui. Mas... Not for me, dei uma estrela. Aí depois a gente vem com ele, Walter Ugumãe Contra Mim. Foi o primeiro livro que eu li dele. É uma autoficção, é uma história sobre ele, e ele falou que ele não escreveria sobre ele, que a história dele não renderia um livro, e rendeu um ótimo livro. É uma história da infância dele, de como os pais dele se conheceram, o percurso até ele chegar na Terra, os irmãos dele, a família. A maneira dele escrever é muito poética, é muito bonita. Não é uma maneira fácil, tá? Não é uma leitura fácil, você tem que estar disposto a entrar nessa leitura. Mas quando você vai pegando esse sentimentalismo, você vai se identificando com aquilo. Mais uma vez, me identifiquei demais, porque é um cara que cresceu sendo sensível, um menino sensível. E eu fui um menino muito sensível, tive uma infância que... eu sou gay, né? Então a gente tem um olhar açucarado, a gente tem uma sensibilidade a mais. E me identifiquei demais, assim, e acho que ele tem tudo pra ser um dos meus autores favoritos. Eu não sabia por onde começar a ler Walter Ugumãe, mas eu nunca tinha parado pra ir atrás. E aí um colega meu, o Edu Leite, tava vendendo a biblioteca dele, porque ele ia se mudar, e esse livro tava lá disponível por, sei lá, R$15. Aí eu dei uma lida na sinopse e falei, cara, é esse. Porque, né, falava sobre infância e tal, e é um assunto que eu gosto, assim, família. E eu acho que eu não poderia ter começado por outro, assim. Me encantei demais, e eu achei muito curioso como um cara que é conhecido pelos seus romances me encantou com a sua história pessoal, sabe? Então parece que... era pra ser. Não, mas sabe, parece que você entrou ali na vidinha dele e você se conectou com a pessoa. Eu me senti que eu conectei com a pessoa. E eu amei descobrir que ele tá vivo, porque eu achava que ele tava morto. Eu achava que ele era um cara muito mais velho. Mas não, ele tá aí, tá lançando coisa. E esse livro mesmo é de 2020. Tipo, agora, sabe? Nossa, eu já botei todos os livros dele na minha wishlist. Quero muito ler tudo que ele escreveu, assim. E eu torço muito pra que ele se torne, de fato, o meu autor favorito. Eu busco isso, porque hoje em dia eu não tenho. Se você me perguntar quem é o seu autor favorito, eu não sei, eu não tenho, assim, uma resposta. Então eu tô nessa busca aí. E eu acho que ele seria uma ótima pedida. E eu me senti muito intelectual. E o último livro que eu li em fevereiro foi Ritual, da Carolina Carvalho. A Carolina Carvalho é uma web colega minha de muitos anos. A gente começou a se seguir no Instagram há, tipo, muito tempo. Eu tenho um Instagram desde 2014. Então acho que a gente deve se seguir desde 2015, 16, 17, sei lá. Ela tá muitos anos ali no meu feed. A gente nunca bateu muito papo, mas eu sempre acompanhei a vida dela, tipo, ela lançando música, ela tendo um programa de TV, apresentando um programa de cultura. E ela é uma daquelas pessoas que vai se mantendo lá e a gente vai criando um carinho pela pessoa. Tipo, eu gosto de ver as conquistas dela. E aí ela lançou um livro e falou, Marcelo, posso te mandar meu livro e tal? E é um livro de contos e poemas sobre luto, sobre ser mulher e sobre morar no interior. Luto é um tema que me interessa demais, então já me chamou super atenção. Ser mulher, apesar de eu não ser mulher, eu gosto muito de ler sobre isso. Eu gosto de ler sobre ser mulher, sobre maternidade. São assuntos que eu acho que enriquecem a gente, sabe? Para além do nosso umbiguinho, assim, além da nossa vivência. Eu acho que a gente tem que utilizar a literatura e, enfim, o que tiver disponível aí pra gente ter um outro olhar das coisas, pra gente acessar outros lugares. Então me chamou a atenção, e viver no interior eu nunca vivi, então não era uma coisa com a qual eu me identificava, e não foi um dos pontos que eu me identifiquei aqui nesse livro. Poemas e contos são duas coisas que me pegam demais. Por quê? Poemas eu acho que às vezes vai pra uma linguagem muito etérea, muito do metafórico, e acaba fugindo um pouco do entendimento. E contos são coisas muito curtas. Eu sei que existem contos mais longos e tal, enfim, mas geralmente são textos curtos. E eu gosto de uma coisa um pouco mais profunda, que é mais trabalhada. Quando tem personagem, eu gosto de me relacionar um pouco mais com aquele personagem, para começar a entrar naquela história. E quando é tudo muito curto, eu sinto que eu não me apego às coisas. Então eu tava sim com o pé atrás um pouco. Mas eu falei, não, bora, manda lá, vou ler, tipo... Essa é a web colega que eu tenho carinho há muitos anos, pode mandar. E eu gostei demais, porque a linguagem, a visão de mundo da Carolina é muito sensível também.
Apesar dos temas que não fazem parte da minha vivência, ela conseguiu me transportar até lá com as palavras dela. Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas que um escritor pode fazer. Te inserir em outro mundo, te trazer as ideias dele. E ela fez isso brilhantemente. E não era uma coisa muito difícil de ser consumida. Era poética, mas era contemporânea. É uma linguagem que você absorve, você entende. E foi muito enriquecedor. E eu já falei pra ela, na minha resenha já postei também, que o texto Carta Aberta ao Meu Pai, que ela escreve um texto para um pai falecido, que em vida tinha essa dualidade de sentimentos, ele estava disponível às vezes ali apoiando o trabalho dela, mas em outros momentos ele estava indisponível. E como você lida com esses sentimentos, sabe? Porque você gosta de uma pessoa, mas ela também te bota muito pra baixo. Enfim, é de uma sensibilidade assim que é muita coragem, realmente. É o que eu já falei em vários outros vídeos e vários outros momentos de produção de conteúdo aqui na internet, que é vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Você se colocar assim pro mundo, essa coragem, abre porta para outras pessoas falarem com você, outras pessoas se identificarem. Tem muitas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que a gente e a gente acha que são momentos únicos, nossas experiências únicas e tal. Mas nunca é. Eu desejo muito sucesso pra Carolina, sempre. Tudo que ela se propor a fazer, seja música, livros, enfim. Acho que ela ainda tem um caminho muito grande pela frente, porque a sensibilidade dela é muito dela, assim, sabe? Eu gostei demais desse livro. E um ponto que eu já falei é que eu sinto que é um livro muito bom pra dar de presente. Sabe aqueles livros tipo, sei lá, O Pequeno Príncipe, que todo mundo vai gostar? Ou até livros de poemas, que às vezes você dá pra uma pessoa que você não sabe muito bem o que ela quer ler, e aí você quer ser sensível com a pessoa, ser carinhoso, e aí você dá um livro de poemas que, sei lá, é um gesto. Eu sinto que esse livro é muito perfeito pra isso. Tipo, é um livro pequenininho, ele tem uma cara de presente, assim, não sei. Não sei se é porque eu ganhei também dela de presente, mas eu senti isso tanto assim, tipo, eu queria presentear minhas amigas com ele. E eu tenho certeza que quem pegar esse livro vai conseguir se identificar, vai ter uma experiência boa. Caiu o livro? Essas foram minhas 4 leituras de fevereiro. E eu comecei 2 leituras, tá? Uma é Babel, que eu tô lendo numa leitura em conjunto com o Phelps, do TikTok, a Bia Amaral e o Vitor. Nós viramos web colegas e aí a gente falou, vamos ler Babel juntos? E tem sido a melhor coisa, porque a gente estabeleceu um cronograma, tô conseguindo cumprir esse cronograma, tá sendo uma leitura tranquila, e aí eu tô lendo Quellery Land. Eu ia mostrar pra vocês, mas ele está sendo usado aqui junto com uma pilha de livros pra tripé. E aí o meu tripé tá aqui, ó. Tá bom? O tripé de verdade fica ali, de cenário de fundo, pra mostrar. Sou do audiovisual e tal. Ó, só pra vocês verem, ao invés de eu pegar um tripé, eu peguei uma pilha de livros. Na real, isso aqui é comum, tá? No Booktube, a gente usa livros como apoio, sim. E aí, Quellery Land, ó, tá aqui. É este livro aqui, tá bom? Quellery Land eu não tô gostando muito não, tá? Vamos ficar aqui entre nós. Eu acho que esse vai ser o livro 1, livro 2, 2 estrelas. Mas eu vou terminar de ler, eu acho. Já Babel tá assim, ó, no ritmo. Só que eu acho que foi o Vitor ou o Felipe que falou uma coisa que é muito real. Babel, você tem que estar afim e você tem que entrar na leitura também. Porque tem algumas coisas muito difíceis. Pra quem não conhece, fala sobre tradução, só que mistura também uma história de ficção. Enfim, basicamente essas 2 linhas aí de temática. Tem outras coisas, óbvio, né? Obviously. Mas são os principais, vamos dizer assim. E aí, às vezes acaba entrando numa coisa meio maçante, assim. Que você tem. Não é nem maçante, é que você tem que estar afim e captar, entender. Teve um dia desse aí dessa semana que eu não tava muito no clima, tipo, não rendeu. Agora, no dia que eu tô no clima, meu amor, isso aqui, ó, chulap, chulap, chulap. E eu nunca li Guerra da Papoula. Lendo Babel, eu fiquei morrendo de vontade de ler Guerra da Papoula, porque se ela escreve muito bem aqui, né, no outro ela deve escrever também brilhantemente bem. Mas é isso, vamos terminar isso aqui primeiro? Enfim, meus amores, se inscrevam aí, vamos ver se a gente consegue manter isso uma frequência mensal, pra eu vir aqui falar dos livros, das minhas leituras. Se não rolar, que pena, foi um ótimo projeto de um vídeo só.